principalmente de duas vias. Pode vir principalmente de duas vias. Primeiro, ou de bactérias da boca, né? A pessoa tem uma má higiene, né? Paciente morador de rua, essas coisas. Ou ele fez um procedimento dentário, estava com uma infecção ali, uma lesão. Enfim, aquela bactéria que estava muito proliferada ali, vai entrar na corrente sanguínea, né? Vai entrar na corrente sanguínea. Você comeu alguma coisa, quebrou um dente, rasgou ali, ou fez um procedimento no dentário, né? Foi no dentista e o dentista não te prescreveu antibiótico, você está com um fator de risco para isso, tá? Esse streptococcus do grupo viridans vai entrar na corrente sanguínea e vai chegar a infectar ali o endocárdio, próximo a uma válvula cardíaca principalmente, tá? Endocardite infecciosa. Outra porta de entrada para para endocardite infecciosa, né? Vocês acertaram o nome do micro-organismo, né? A Adri até comentou o Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus pode causar endocardite? Claro, né? Staphylococcus aureus, mas principalmente o Staphylococcus epidermidis também. Por quê? Não são micro-organismos que vivem na pele do indivíduo? Então, só que a nossa pele íntegra, ela não entra, a bactéria não consegue atravessar ali e entrar na corrente sanguínea. Só que indivíduos que fazem, por exemplo, uso de droga intravenosa, né? Bom, se o paciente está colocando droga para dentro, ele não se preocupa com a saúde, né? Então, ele não se preocupa com a asepsia. Fala, vou limpar aqui antes de introduzir a agulha, né? Porque, pô, cocaína tudo bem, mas é uma bactéria, pô, nem tanto, né? Então, como eles fazem uso de droga intravenosa, nesse momento que fura a veia, o vaso sanguíneo, para fazer o uso da droga, a bactéria entra na corrente sanguínea e vai parar lá no coração, certo? Então, pode causar endocardite também. Então, endocardite pode vir por bactérias da pele, né? Ou pode vir também da boca, certo? Então, pode acontecer durante o procedimento cirúrgico, mais difícil, né? A gente vai fazer uma cirurgia no coração, a mão do cirurgião tá suja ali e contaminou. Pô, difícil, né? O cirurgião cardiotorácico tomar um descuido desse. Mas tudo isso pode acontecer, beleza? Mas fico muito feliz que vocês lembraram aí da associação clínica. Maravilha. Deixa eu abrir o slide de hoje. Novo. Tá lá no grupo para vocês, pessoal. Vou colocar para espelhar aqui. Então, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar o que seria o capítulo 11, ou seja, nós vamos começar a introduzir nos micro-organismos em si, tá? Eu espero que vocês estejam dominando aquela parte de gram positivo, gram negativo, que nós vamos comentar bastante aqui esses termos, tá? Bactérias que são gram positivo, bactérias que são gram negativo, respiração, tudo bem? Então, vamos comentar sobre isso. A parte boa, né, o interessante disso, é que o livro que a gente utiliza aqui em microbiologia, o Jewett, ele nos induz a acertar, a decorar isso com mais facilidade. Nos induz a decorar com mais facilidade, porque ele faz uma divisão muito legal sobre micro-organismos. Os primeiros micro-organismos que nós vamos estudar são todos gram-positivo. Todos que nós vamos estudar agora são gram-positivo. Quando a gente começarmos a estudar o primeiro gram-negativo, dali para lá será só gram-negativo. Então, basicamente, né, até a P1 vai ser só gram-positivo, depois da P1 vai ser só gram-negativo. Tá? Então, isso ajuda muito a lembrar. Outra coisa, ele divide primeiro, vamos falar dos bacilos gram-positivo, falando só de gram-positivo. Esqueça gram-negativo agora, esqueça. Lá para mim nós vamos comentar. Vamos falar só de gram-positivo. Primeiro fala só dos bacilos, depois fala só dos cocos. Então, na aula de hoje, capítulo 11, todos são bacilos. Semana que vem, capítulo 12, todos são bacilos também. Mas por quê? Se todos são bacilos gram-positivo, por que o livro dividiu no capítulo 11 e capítulo 12? Qual que é a diferença desses dois capítulos? Porque aqui no capítulo 11, todos são bacilos gram-positivos formadores de esporos. Lembra dos esporos que eu falei? Aquele mecanismo de esporulação? Então, olha o título do capítulo. O título do capítulo está dando spoiler já para vocês. Bacilos gram-positivo formadores de esporo. Todos os micro-organismos que nós vamos comentar no capítulo 11 são bacilos, né? Ou seja, em formato de bastão, são gram-positivos e todos eles esporulam, tá? A diferença do capítulo 12 é que são bacilos, gram-positivo, mas que não esporulam. Todos que nós vamos comentar na semana que vem não esporulam, tudo bem? Então, hoje, aqui, todos são bacilos, gram-positivos, formadores de esporos.
Na semana que vem vamos ver o capítulo 12, né? Outros bacilos. E no capítulo 13, a gente começa a ver os cocos, tá? Divididos em 2 capítulos também. Por que dividido em 2 capítulos? Se todos são cocos gram-positivo. Porque primeiro a gente fala do grupo Staphylococcus, depois a gente fala do grupo Streptococcus. Tem essa diferença ali também, tá bom? Mas depois a gente comenta sobre isso. Aqui nesse capítulo, pessoal, nós vamos dividir esses bacilos gram-positivos formadores de esporos em 2 grupos, em 2 subgrupos. Como assim? Nós vamos dividir no grupo Bacillus e no grupo Clostridiums. Muito cuidado com uma coisinha aqui, pessoal. Olha aqui. Bacillus, C-I-L-O-S, é o formato da bactéria. É em formato de bastão. É esse formato aqui, ó. Bacillus, com 2 L's e U, é um grupo de bactérias. É um grupo de bactérias, tá bom? Graças a Deus, a gente tem, vamos dizer assim, a coincidência de que as bactérias do grupo Bacillus são em formato de bacilos, são em formato de bastão, tudo bem? Mas por que que eu estou dividindo esse capítulo aqui em 2 grupos, o grupo Bacillus e o grupo Clostridium? Se todos eles são em formato de bastão, são gram-positivo e esporulam. Por que que eu estou dividindo aqui nesses 2 grupos? Porque a respiração deles é diferente. Aqui no capítulo não está falando se é aeróbico, anaeróbico ou facultativo, porque é diferente. Qual que é a diferença deles, então? O grupo Bacillus são aeróbicos, possuem respiração aeróbica. Clostridium são anaeróbicos. Bacilos são aeróbicos, Clostridium são anaeróbicos. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as primeiras bactérias que nós vamos comentar aqui? Quais são as bactérias que nós vamos comentar hoje? Vamos falar de 2 bacilos, né? Bacillus anthrax e Bacillus cereus. Muito rápido, muito simples, o grupo Bacillus, tá bom? O grupo Clostridium, que nós vamos comentar um pouquinho mais, que é o Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium tetani. Vamos comentar sobre esses 3 Clostridiums aqui, tudo bem? E, na verdade, são 4, tá? Que é o Clostridium difficile também, eu esqueci de colocar aqui. Mas vamos comentar sobre eles também, tá bom? Primeiro, então, vamos falar desses 2 aqui. Bacillus anthrax e Bacillus cereus. Bom, vamos lá. Bacillus anthrax, pessoal, a primeira bactéria que nós vamos comentar aqui. Bacillus anthrax pode ser conhecido também como doença do criador de ovelha. Porque o que acontece? É uma bactéria que está presente no solo, né, mais do ambiente rural, só que ela também está presente em animais. Ela está presente em animais e em insumos de animais. Só que um local que ela tem muita predominância é em lã de ovelhas. Em lã de ovelha se observa muito isso. Na verdade, os esporos dessa bactéria se localizam muito, os esporos dessa bactéria se localizam muito na lã de ovelhas, certo? Então, por que colocou a enfermidade, né, a doença do criador de ovelhas? Porque o indivíduo que trabalha manuseando muito a lã dessas ovelhas pode ter um risco de inalar essa bactéria, tá? De inalar os esporos dessa bactéria e sofrer dessa doença, tudo bem? Vamos comentar aqui as formas clínicas dela, bem rapidinho, bem tranquilo, tá? Antes de tudo, quando eu recomendo para vocês, como vocês façam um resumo de vocês, sempre que começar a falar de uma doença, faz uma tabelinha, falando a característica dela. Como que é a característica do Bacillus anthrax? Só olhar o título do capítulo. É um bacilo, formato de bastão, né? Gram-positivo, respiração aeróbica, lembra? Bacilos são aeróbicos. Respiração aeróbica, que formador de esporos, né? Que contém esporos. E essa aqui tem uma característica interessante, que ela é capsulada também, tá? Bacillus anthrax pode ser capsulado. Ele tem a capacidade de formar cápsula, tudo bem? E ele tem esporos também. Pessoal, tem um marco histórico dessa bactéria aqui, né? Tá presente em animais, que ela já foi utilizada ali nos anos 2000, 2001, 2002. Ela foi usada como material, como agente de bioterrorismo. Como assim bioterrorismo? Foi espalhado ali no metrô dos Estados Unidos, de uma cidade dos Estados Unidos,
esporos dessa bactéria, propositalmente, né? Países inimigos ficar espalhando esporos dessa bactéria ali no metrô, num local de muita movimentação, né? Com o intuito dos indivíduos daquele país contaminarem e morrerem, né? É uma guerra biológica, vamos dizer assim. Mas por que essa bactéria aqui ela pode ser utilizada como agente de bioterrorismo? Por que foi utilizada ela e não foi utilizada outras? Primeiro, ela causa uma doença que pode matar o indivíduo. Tá, mas se eu jogo uma bactéria no ambiente, sim, essa bactéria pode morrer ali no ambiente. Claro que pode morrer no ambiente. Só que ela forma esporos. Ela morre, os esporos dela não. Os esporos dela, quando forem inalados, vão ser patogênicos, vão causar uma doença. Lembra dos esporos? O que eles fazem? Né? Eles ficam inativos, são super resistentes. Quando entra no local favorável, vai virar a bactéria e vai causar uma doença. Então, mas quando chega lá, o seu micro-organismo, o seu sistema imunológico pode fagocitar ela. Que bom, ela é capsulada. Ela vai resistir a essa fagocitose. Então é um quadro clínico muito complicado, tá? Muito complicado, certo? Eu não lembro os números exatos, faz tempo que eu vi isso, mas sei que causou algumas mortes ali, tá? Causou algumas mortes, causou bastante paciente contaminado. Por que não morreu muita gente, tanta gente assim? Porque Bacillus anthrax, pessoal, ela pode causar 3 doenças principais. Depende do local de contaminação. Se contaminar minha pele, né? Caiu aqui na minha pele tá íntegra, não vai causar nada. Só que se eu tiver uma lesão aqui na pele, alguma coisa, se eu expus a corrente sanguínea, ela vai entrar e vai causar uma lesão na pele. Essa é a chamada antrax cutânea, tá? É uma lesão na pele. Então isso não vai levar tantos transtornos assim. A outra via dela, né, é um pouquinho mais rara, é que se ela for deglutida, como ela está presente em animais, em insumos de animais, então a questão de higiene ele não foi muito bem adequada, você pode, em casos mais raros, deglutir essa bactéria, né, deglutir esporos delas. Então, nesse quadro digestivo, também não é muito grave. Na verdade, é o menos grave de todos, tá? Vai causar mais ali diarreia. Sem muito problema. Mas, se essa bactéria ela for inalada, o indivíduo respirar ela, inalar, ela vai parar no pulmão. Aí o antrax pulmonar é um pouquinho mais grave, tá? Um pouquinho mais grave. Mas vamos ver aqui a manifestação do antrax cutâneo. Pessoal, ela causa umas lesões, não sei se dá para ver bem evidente aí, né? De bordas muito bem delimitadas, né? Bem edemaciadas, percebam o edema em volta, onde o núcleo, onde o centro dessa lesão é bem necrosado, fica a coloração bem escura, bem necrosada mesmo. Os primeiros que viram essa lesão descreveram que parece cor de carvão. Então, por isso que essa lesão do antrax cutâneo se chama carbúnculo. Carbúnculo vem de carvão, vamos dizer assim, tá? Então, carbúnculo é a manifestação do antrax cutâneo, né? Vejam aqui mais uma imagem dessa manifestação cutânea, né? Tá vendo que em volta tá tendo sinais de inflamação, tá tendo edema, né, que é um inchaço, tá tendo hiperemia, que é essa coloração vermelhada aqui, mas o centro dela tá bem necrosado, ela necrosa mesmo essa região aqui, certo? Então ela vai causar essa lesão chamamos de carbúnculo, tá? É uma manifestação clássica aqui do antrax cutâneo. Tudo bem? Quando o indivíduo ele inala essa bactéria, aí eu vou ter um quadro um pouquinho mais grave. Esse antrax pulmonar aqui tem um potencial de morte um pouquinho mais alto, tá? Na verdade, bem mais alto até, certo? Então, o que acontece? Quando o indivíduo inala os esporos, né, vai ter essa forma mais grave, o indivíduo vai relatar dor torácica, tá? Mas dor torácica não de etiologia isquêmica, não de etiologia cardíaca, mas sim de etiologia pulmonar, uma tosse muito característica, né? Vai tossir bastante, porque, claro, está irritando as vias respiratórias, tudo bem? Mas isso vai estar ocasionando aqui necrose hemorrágica de vasos mediastínicos. Eu só vi uma imagem aqui de raio-x, mas eu achei melhor não, né? Porque vocês não tiveram imaginologia ainda. Mas as lesões, né, no raio-x, podia ter colocado, né? No raio-x, nós vemos ali do tórax, nós vemos os pulmões, só que nós vemos aqui, nós vamos perceber que as lesões dessa bactéria, né, esse carbúnculo que ela vai causar no pulmão, é um problema maior ali na região de mediastino, tá? De mediastino. Por quê? Porque vocês estão vendo em imunologia com o Giovanni
que quando o nosso sistema imunológico ele encontra uma bactéria, ele fagocita e leva para o linfócito. Ele leva lá para os gânglios linfáticos. Aqui no tórax, os nossos gânglios linfáticos se localizam na região do mediastino. A maior parte deles se localiza aqui na região de mediastino. Então, eu vou pegar essa bactéria e vou levar lá para o gânglio do mediastino, tá? Porque lá vai ter muita célula de defesa, vai ter muito linfócito que vai pegar e vai saber o que fazer com essa bactéria. Só que o que acontece? É uma bactéria capsulada. É uma bactéria capsulada. Cápsula, que eu falei para vocês na primeira aula, confere a essa bactéria uma resistência à fagocitose. Então, a bactéria vai chegar ali nos gânglios ali do mediastino e não vai acontecer, não vão conseguir matar ela. Ela vai começar a se multiplicar, produzir suas toxinas e vai causar necrose desses vasos sanguíneos, necrose dos gânglios linfáticos na região de mediastino. E essa necrose hemorrágica é o que pode levar o indivíduo à morte. Certo? Então, esse quadro respiratório é o quadro mais grave da doença. Tá? Bom, mas o paciente ele vai sentir ali dor torácica, febre, né, uma infecção, vai sentir, né, tosse. Isso é muito inespecífico. Tá? Isso é muito inespecífico. Poderia ser uma pneumonia por pneumococo. Como que eu vou diferenciar? Bom, no raio-x eu falei para vocês, né, que é uma das doenças, não a única, mas uma das em que a sua característica de lesão é mais no mediastino e não na base pulmonar, não no lobo superior do pulmão, nem tanto, é mais ali na região de mediastino e tem que correlacionar com a clínica também, com o histórico do paciente. Você vai relatar com o paciente, vai ver que ele trabalha mais em zona rural, ele maneja mais animais, principalmente ovelhas, essas coisas. Bom, Diego, eu nunca vi isso acontecer no Brasil. Conheço tanta gente que trabalha na roça e nunca vi isso acontecer. Pessoal, essa doença, hoje, 2023, ainda não tem no Brasil, tá? Não tem no Brasil. Pô, cara, por que que essa doença não tem no Brasil, mas você tá me explicando ela? Por que que eu tô perdendo tempo estudando isso, então? Cara, não tem no Brasil hoje, né? Pode ter um dia? Por que não? Tá? Hoje não tem muitos relatos dela no Brasil, ou não tem muitos relatos dela no Brasil. Mas a gente tem que estudar isso primeiro. Não sei depois para onde vocês vão, depois que vocês formarem, né? Revalidar para o Brasil é uma das opções, mas não é a única. Mas essa doença pode chegar no Brasil uma vez, um dia, né? Em 2018, 2019, ali no começo do Covid, não tinha Covid no Brasil, só tinha na China. Imagina se os médicos falassem isso. Falar, pô, ele tá lá na China, ó a distância da China para o Brasil, não vai chegar aqui nunca. Chegou, né? Então, essas doenças, assim, a gente tem que conhecer elas, tem que manejar elas muito bem, certo? Os indivíduos que têm risco laboral, ou seja, que vão trabalhar no campo, que vão manejar animais, principalmente ovelhas, eles devem ser vacinados, tá? Ela possui uma vacina, então eles devem ser imunizados por conta do risco, tá? Por conta do risco. Tudo bem? E quando a gente fala desses casos aqui, tanto o pulmonar quanto o cutâneo, né? O paciente está com isso aqui. Chegou com isso aqui, bom, é uma bactéria. Eu devo tratar isso aqui com antibiótico, né? Um antibiótico com espectro, ele, por exemplo, ciprofloxacino, que é um antibiótico que vocês vão ver lá no quinto semestre, né? A própria ciprofloxacina consegue combater essa bactéria aqui, tá? Ela é sensível a cipro, né? Ciprofloxacino. Então, caso isso aconteça, é uma opção terapêutica, tá? Claro, só estou falando a nível de conhecimento mesmo, tá? A doutora não vai cobrar tratamento para vocês agora, porque vocês não tiveram farmacologia ainda. Mas a ciprofloxacina é uma opção terapêutica frente a esses quadros clínicos aqui. Tudo bem? Bacillus anthrax, bem tranquilo, tá? Causa 3 doenças. Ou cutânea, ou pulmonar, ou digestiva, certo? Depende da via de contaminação. Se for na pele, cutânea, vai apresentar aqueles carbunclos, aquelas lesões pulmonar, aquelas lesões cutâneas, certo? Se for inalada, pulmonar, vai causar um probleminha mais grave, necrose dos vasos mediastínicos, né? Problema respiratório é a via mais grave. Se for ingerida, né, por falta de higiene, for ingerida, vai causar mais transtornos digestivos mesmo, vômitos, diarreia. Tudo bem? Coisa interessante aqui. O outro bacillus que a gente comenta aqui é o bacillus cereus. Pessoal, o bacillus cereus é até mais tranquilo do que o anthrax, né? É mais rápido que o anthrax, para a verdade. Por quê? Como eu coloquei o GIF do gatinho aqui,
É uma doença que vai causar, basicamente, síndrome emética e síndrome diarreica, ou seja, diarreia e vômitos, certo? E isso já acontece no Brasil, isso aqui já é presente no Brasil, já é presente no Paraguai, muito presente, inclusive, certo? Pessoal, Bacillus cereus, o nome de cereus nos lembra cereais, vamos dizer assim, tá? Então vamos pensar que uma doença é uma bactéria que gosta, que contamina carboidratos, massas, vamos dizer assim, arroz, macarrão. Então, o que acontece? É uma bactéria que dificilmente o indivíduo vai morrer por contaminação. O máximo é o indivíduo vai consumir e vai passar mal, vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter esses quadros clínicos. Tudo bem? Mais uma vez, bacilo, né? Formato de bastão, gram positivo, forma esporos, né? E como todo bacillus, tem respiração aeróbica. Tudo bem? O que acontece? Já chegou a acontecer, já tem relatos de morte por bacilos cereus? Tem um caso, tá? Tem um caso. Mas o que acontece? O indivíduo que morreu por essa bactéria, ele morreu porque, na verdade, o quadro diarreico e de vômito dele foi intenso, até ele desidratar, tudo bem? Por vomitar demais, por ter diarreia demais. Mas como que ele chegou a esse ponto? A história é o seguinte: ele é um jovem que morava sozinho, tá? Morava sozinho, era estudante, né? Provavelmente era a primeira vez morando sozinho, não tinha muita noção dessas coisas assim. E ele fez um macarrão, né? Uma massa ali no almoço de segunda-feira, mais ou menos, certo? E não comeu tudo, tá? Sobrou um pouquinho ali. Esse pouquinho que sobrou, ele não armazenou na geladeira, não guardou em lugar nenhum, ele deixou ali no fogão mesmo, né? Deixou na panela ali no fogão. No decorrer da semana, foi comendo outras coisas, comendo lanche, comendo essas coisas assim. Na sexta-feira, ou seja, de segunda até sexta, né? Ele foi jantar, foi fazer uma janta, estava com preguiça, estava cansado, olhou pro fogão, lembrou que tinha aquela panela com macarrão que ele fez 5 dias atrás. Falou, que legal, esqueci que tinha um macarrão aqui e tal, vou aproveitar e comer, é bom que eu não preciso fazer nada agora. E comeu, tá? Comeu. No dia seguinte, ele foi encontrado, né? No dia seguinte, né? No sábado ali, no final de semana, foi encontrado morto no banheiro da casa dele, tá? Os amigos deram falta, ele foi encontrado morto lá, tá? Ou seja, porque ele teve um quadro de diarreia tão intenso e de vômito tão intenso que chegou a desidratar e chegou foi a morte por isso. Mas percebam, esse macarrão estava parado ali no fogão, de fora da geladeira, de segunda até sexta. Então, nesse local, se proliferou muita bactéria. Se proliferou bactéria pra caramba, muito Bacillus cereus. Então, ele ingeriu altíssimas quantidades dessa bactéria. Aquela comida estava podre já, certo? Então, Bacillus cereus, basicamente, vão ser bactérias que vão se reproduzir mais em massas, tá? Mais em arroz, mais em macarrão, nesses alimentos quando não estão armazenados adequadamente, tá? Quando fica fora da geladeira, quando fica essas coisas assim, tá? Então, aquele macarrão, aquele arroz que você fez 2 dias, 3 dias atrás, pô, será que dá para comer ainda? Cuidado, tá? Cuidado. Se vocês comerem, passarem mal, pode ter certeza que é o Bacillus cereus mandando um abraço para vocês aí, tá? Você vai sentir o cheiro ali, vai ver que tá começando a mudar o odor, tá? Não arrisca não, tá? Não arrisca não. Depois que a gente começa a estudar microbiologia, a estudar infectologia, a gente fica bem veiaco com o que a gente come, né? A gente fica bem Nutella, né? Essas coisas assim, porque qualquer coisinha a gente fica, será que eu vou comer isso aí? Melhor não, né? Melhor não. Depois que a gente estuda micro, a gente fica mais veiaco, tá? A gente fica mais esperto. Tá? Então, cuidado. Bacillus cereus não é nada grave, mas dá alguns transtornos aí, tá? Síndrome emético, né? Êmese, pessoal, não sei se vocês já sabem, tá? Êmesis significa vômito, tá? Êmesis. Então, síndrome emético, de vômitos, tá? A gente vai vomitar bastante e ter um quadro diarreico, certo? Como você consome essa bactéria e você vomita, a bactéria vai embora. Nosso corpo faz isso, né? De vomitar e ter o quadro de diarreia para expulsar a bactéria do seu corpo. Então, nesse quadro aqui, você não vai precisar fazer tratamento com antibiótico. Mas nesse quadro aqui, é um quadro agudo. Você vomitou e teve diarreia, a bactéria vai embora. Tá? O tratamento vai ser mais
questão de repor volume, né, para o paciente não desidratar, principalmente em crianças, né? Pessoal, crianças, né? Pediatria, vocês vão ver que criança desidrata com muita facilidade, tá? Então, cuidado aí com o quadro de criança com diarreia, certo? Então, basicamente, bacilos cereus, tá? Bem rápido, bem fácil, bem tranquilo. Tudo bem? Grupo bacilos, ok? Tá? É um grupo de formato de bastão, né? Formato de bacilos gram-positivos, tá? Aeróbicos que formam esporos. O grupo Clostridium, pessoal, é um grupo de bacilos anaeróbicos. Bacilos são aeróbicos, Clostridium são anaeróbicos. Tudo bem? Então, esse grupo aqui habitam o solo e o intestino, tá? Intestino de animais ou até mesmo de seres humanos, tá? Nós vamos ver uma que faz parte da nossa microbiota aqui, tudo bem? Mas antes, grupo bacilos, bacilos cereus e anthrax, tranquilo? Tem alguma dúvida? Ou ficou suave? Bem fácil, né? O Bacillus anthrax, pessoal, esqueci de falar, mas eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem. Ah, outra coisa. Como eu falei, no começo, as primeiras bactérias, vamos comentar, são todas gram-positivo, tá? Então, eu coloco a cor de fundo aqui do meu slide de propósito, numa cor mais roxa, num azul mais escuro, essas coisinhas assim, tá? É para não enganar o cérebro de vocês, mas para já o seu cérebro associar, tá? Porque essa coloração mais azulzinha, mais roxa aqui nos remete a gram positivo. Todas as bactérias, quando forem gram negativo, vocês vão ver que meu slide, o fundo é rosa. Tá? É rosa. Para o cérebro, para trabalhar o cérebro de vocês, que são gram negativo. Gram negativo é mais rosinha, tá? Observem aqui essa coloração aqui, tá vendo? Mais roxinho, mais um azulzinho. Isso aqui é gram positivo, tá? Outra coisa, Bacillus anthrax, ele tem formato de bacilo, né? Alguns livros, se eu não me engano, o próprio Jewett fala que pode ser até um streptobacilo, tá? Lembra, streptobacilo? Strepto significa em forma de cadeia, em forma de corrente, ou seja, um atrás do outro. Olha essa imagem aqui, ó. Essa microscopia até mostra, né? Olha um bacilo aqui, outro bacilo atrás, tá vendo? Que fica um bacilo atrás do outro, assim, em formato de corrente. Então, isso pode ser considerado também ou bacilo normal, não tem problema, ou streptobacilo. Os dois nomes estão corretos, tá? Os dois nomes podem ser associados aqui ao Bacillus anthrax. Tudo bem? Bacilo ou streptobacilo. Tudo bem. Vamos comentar aqui sobre o grupo Clostridium. Pessoal, nós dividimos o grupo Clostridium em 3 subgrupos, tá? 3 subgrupos. O grupo que produz grande infecção e grande intoxicação, lembra que eu falei na aula passada? O conceito? Infecção significa a presença da bactéria ali, tá? Intoxicação é a presença de toxina, tá? Então, pode acontecer de que tem grande quantidade de bactéria e grande quantidade de toxina. Primeiro quadro, né? Que é chamado de histotóxico. Tudo bem. O outro grupo é um grupo que produz uma pequena infecção, só que com grande intoxicação. Ou seja, tem pouca bactéria, só que muita toxina mesmo assim. O terceiro grupo é o que causa intoxicação sem causar infecção. Como assim? É um grupo de bactérias que, nesse quadro clínico, eu não vou encontrar a bactéria ali no corpo do paciente, no corpo do indivíduo. Eu só vou encontrar toxinas, tá? Vamos pegar um exemplo de cada uma? Bom, quem causa grande infecção com grande intoxicação é o grupo do Clostridium perfringens, tá? No grupo do Clostridium perfringens, no local da lesão, vai ter grande quantidade de bactéria e grande quantidade de toxina. Todas elas produzem muita toxina. Por isso que elas causam doenças bem graves, tá? Porque elas produzem muitas toxinas, tá? Então, Clostridium perfringens produz muita toxina, produz muita enzima e ela está em grande quantidade na lesão. Então, grande infecção com grande intoxicação. No caso do tétano, pessoal, né, da bactéria Clostridium tetani, no local da lesão, eu vou ter até pouca bactéria. Tem bactéria? Tem, mas pouca. O problema aqui é a toxina que ela produz. Tá?
uma toxina que eu vou falar para vocês daqui a pouco, chamada tetanospasmina. Já vou falar nos próximos slides para vocês. Tá? E tem o quadro do botulismo, que é o quê? Né? O Clostridium botulino. No indivíduo doente, eu não vou achar a bactéria. A bactéria não está ali mais. A bactéria não é o problema. O problema é a toxina botulínica. Tá? É só a toxina botulínica que está causando o transtorno. A bactéria ali já nem está presente mais no indivíduo, certo? Então, não tem infecção, não tem a bactéria. Tem as toxinas que a bactéria produz. Tá? Vamos comentar rápido, vamos comentar sobre cada uma delas separadamente? Vamos lá. A primeira delas. Pessoal, Clostridium botulino, né, causadora do botulismo, eu pego esse GIF aqui que é da série do Sherlock Holmes, que minha mãe assistiu comigo 28 vezes esse capítulo aqui nas férias, que é o quê? Nesse capítulo aqui, minha mãe deve lembrar desse capítulo aqui, que o Jim Moriarty, que é o vilão do Sherlock Holmes, ele mata uma criança, mas ele mata ela de maneira que ninguém perceba que foi ele. Só o Sherlock Holmes percebeu, claro. Minha mãe lembra desse, né? Só o Sherlock Holmes percebeu isso. Por quê? A criança, ela fazia natação, né? A criança que morreu, né? O vilão matou uma criança. Ela fazia natação. E ela fazia, no meio de uma competição de natação, a criança começou a passar mal e morreu afogada, né? Não conseguiu nadar mais e morreu afogada. Mas, pô, uma criança que era nadadora profissional morreu afogada? Estranho isso, né? A polícia só descartou e falou, não, uma criança morreu afogada, tudo bem, não aconteceu nada. Sherlock Holmes pegou o corpo da criança, né, e fez a investigação e encontrou a toxina botulínica, né, encontrou a bactéria na pele da criança ali, causando isso, certo? Clostridium botulino. Ou seja, essa criança, ela teve uma parada respiratória no meio da prova, aí sim ela se afogou, tá? Então, o botulismo é isso, pessoal. O botulismo é uma bactéria que causa parada respiratória. Como que ela causa isso? Vou comentar nos próximos slides para vocês assim, tá? Mais uma vez, Clostridium botulino. Ela é uma bactéria no formato de bastão, né, um bacilo. Como todas que nós estamos comentando hoje, é um gram positivo. Ela forma esporos, mas por ser um Clostridium, a respiração dela é anaeróbica. Anaeróbica. E ela forma esporos, tudo bem? Ela esporula. Pessoal, ela é produtora da toxina botulínica, tá? Toxina botulínica. A toxina botulínica, pessoal, nós temos 7 tipos principais. 7 tipos. 4 são as maiores causadoras de doença no ser humano. Toxina botulínica tipo A, tipo B, tipo E e tipo F, tá? A, B, E e F. Essas duas últimas aqui, ó, E e F, eu até brinco com os alunos, falo que E e F é tipo de infantil, tá? Não é infantil que se fala, mas vamos pegar assim, como infantil. Ou seja, é a causadora do botulismo infantil. A do tipo A e tipo B são as mais graves, que qualquer um que consumir vai acabar sofrendo esses quadros de botulismo, tá? Mas onde eu encontro essa bactéria? Pessoal, essa bactéria, vamos encontrar, como ela é encontrada muito no solo, no âmbito rural, elas vão contaminar mais verduras, mas principalmente, não é qualquer verdura e essas coisas, não. São alimentos em conserva. Porque esses alimentos em conserva, quando eles estão ali nesse processo de conserva, a bactéria que está ali dentro, né, o Clostridium botulino que está ali dentro, ele começa a se multiplicar ali dentro, se reproduzir ali dentro. E lembra que eu falei na aula passada, quando essa bactéria gram-positivo se multiplica, ela produz a toxina, se multiplica, produz toxina, se multiplica, produz toxina. Então, se ela fica se multiplicando muito, ela está liberando muita toxina ali dentro, muita toxina botulínica. Então, aquela conserva de palmito, sei lá, de picles, qualquer alimento aí, esses trem da vida que é feito, tem o risco de conter essa bactéria, né? Então, essa conserva de palmito que você compra na beira de estrada aí, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado.
porque é um grande risco que tem, tá? Ah, esses alimentos industrializados aí que eu consumo, pode ter? Poder pode, né? Mas como essa questão industrializada, indústria já é um pouquinho, eles têm um controle muito rigoroso, é mais difícil de ter, tá? É mais difícil, mas pode ter, né? Esse tempo atrás mesmo, assim, eu fui no mercado, ali, fui no Sol, e eu gosto bastante de fazer molho, essas coisas, né? Macarrão, faço um frango ali desfiado, ele faço com bastante molho e tal. E eu vi que o molho de tomate ali de uma marca Fugini tava em promoção, tipo, era R$ 2, tava 90 centavos. Falei, caramba, que promoção massa, né? Peguei uns 12 pacotes daquele negócio lá, peguei. Quando eu cheguei em casa, eu tava mexendo no celular aqui aleatoriamente, eu vi a notícia de que é, na, nas fábricas, né, foram encontrados ali bastante infecção, bastante. Não é má higiene que fala, né? Mas enfim, foram encontrados bastante micro-organismos ali, tá? Bastante fungo, principalmente, né? Eu pesquisei para ver se tinha encontrado algumas bactérias lá. Não tinha encontrado nenhuma bactéria, né? Mas, bom, se tinha fungo, vai que, né? Falei, não vou arriscar, não. Joguei tudo fora aqui, esse negócio lá. E por isso estava tão barato assim, certo? Então, assim, joguei pela sacada aí. Poderia ter jogado, né? Não, brincadeira, brincadeira. Então, assim, pessoal, quando na indústria encontrar essas coisas, eles suspendem de vendas, né? Então, o que acontece? Toxina botulínica do tipo A e do tipo B é muito encontrada em conserva e esses alimentos assim, tá? Os alimentos assim é encontrado. Qualquer pessoa que consumir pode ter esse quadro de botulismo, certo? E qual que é esse mecanismo do botulismo? Vamos lá. No sábado, agora, nós vamos ver fisiologia, nós vamos ver o capítulo 6 do Gaito, né? 6, 7, um pedacinho do 8, acho que até o 8 inteiro. Mas vocês já viram com o doutor como que acontece o processo de contração muscular. E, pô, muito importante saber aquele mecanismo, né? Vamos relembrar aqui. Esse aqui é o músculo esquelético, tá? Finjam que é. Isso aqui é um neurônio que está estimulando, que vai estimular esse músculo, né, para sofrer a contração. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer tudo aquilo que nós falamos lá no capítulo 5. Potencial de ação vai acontecer, mas para o estímulo elétrico acontecer, para o estímulo elétrico atravessar a membrana, tem que ter o princípio do tudo ou nada. Toda a membrana aqui tem que ser despolarizada. Toda a membrana foi despolarizada. Toda a membrana foi despolarizada, o estímulo elétrico vai trafegar e vai chegar aqui. Quando o estímulo elétrico chega até aqui, ele abre os canais de cálcio e o cálcio entra. O cálcio do líquido extracelular entra. Quando o cálcio do líquido extracelular entra, ele estimula que as vesículas de acetilcolina sejam liberadas, certo? Sejam liberadas aqui na fenda sináptica. Esse espaço aqui se chama fenda sináptica. A acetilcolina sendo liberada, eu vou abrir aqui no músculo os canais de sódio. Lembra que nós falamos lá no capítulo 4? Para os canais iônicos abrir, tem duas opções. Ou é por alteração de voltagem, que não é o caso aqui, ou é por um ligante químico, que é o caso daqui. Esse canal de sódio, ele só abre se a acetilcolina mandar. Esse canal de sódio, ele tem uma fechadura, ele está trancado. A única chave que abre essa fechadura é a acetilcolina, tá? Fechadura, no caso, seria um receptor, tá? Se eu não tiver acetilcolina, esse canal de sódio não abre. Se o canal de sódio não abre, não acontece contração muscular. Não acontece contração muscular. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a toxina botulínica, o que ela faz? Ela vem bem aqui, ó, e tampa e impede que esse neurônio libere acetilcolina. Ela fica bem aqui, no neurônio sináptico. Neurônio pré-sináptico, né? Membrana pré-sináptica. Ela fica entupindo a liberação de acetilcolina. Ela impede que haja liberação de acetilcolina. Então, o indivíduo, ele perde a contração muscular. Tá? Ele vai perdendo a contração muscular. E isso vai acontecendo de maneira gradativa. Vamos ver. Opa.
Vamos ver uma coisinha aqui. Vocês notam nessa criança aqui, né? É uma criança contaminada com botulismo infantil. O que está chamando a atenção de vocês aqui nessa imagem? O que chama a atenção de vocês aqui nessa imagem? Olhando para essa criança que eu já dei spoiler, que ela está com botulismo infantil. Tem algo na criança que está chamando a atenção de vocês? Duas coisas. Edema de face? O olho? Edema nem tanto. Minha mãe falou, o olho. O que tem o olho, mãe? Ou Alex? É uma coisa do olho, boa. Mas nem tanto o edema. Olho caído. Boa, o olho tá caído, pitose, muito bem. Outra coisa chamando a atenção de vocês aí. Não está aberto totalmente, exatamente. Caralho, mano, minha mãe mandou uma semiologia aqui agora que eu pirei, hein? Isso aí. Muito bem, o olho. Agora, outra coisa. Isso aqui, ó. Bem marcante aqui. Pessoal, a sonda, tá? A sonda. Se essa criança que está com sonda, é porque ela não está conseguindo deglutir mais. Ou seja, por que ela não está conseguindo abrir os olhos e não está conseguindo deglutir? Ela está começando a ter paralisia muscular. Os músculos do olho aqui estão começando a paralisar, ela não consegue mais abrir o olho, né? Então ela está ficando assim, certo? E os outros músculos que estão paralisados aqui nessa criança são os músculos da faringe. Ela não está conseguindo mais deglutir. Então ela está com essa sonda aqui para conseguir se alimentar, tá? Colocaram isso aqui para ela conseguir se alimentar, certo? Mas o mecanismo do botulismo infantil é muito parecido, né? Na verdade, é o mesmo. Só que a contaminação que é um pouquinho diferente, tá? Essa toxina botulínica tipo E e tipo F, ela é muito presente onde? Estima-se que 50% do mel, todo mel que nós temos, esteja contaminado com esporos da toxina botulínica tipo E e tipo F. Só que toxina botulínica tipo E e tipo F causa botulismo infantil. Se eu consumir o mel em pequena quantidade, você, todo mundo, não vai acontecer nada. Porque essa toxina, né, nosso sistema imunológico consegue dar uma segurada nela. Crianças menores de 2 anos, não. Então, por isso que é totalmente contraindicado, proibido, na verdade, criança menor de 2 anos consumir mel, tá? É proibido consumir mel, porque antes dos 2 anos de idade, o sistema imunológico não está totalmente desenvolvido. Então, essa criança que consumir essa toxina tipo E e tipo F, ela vai sofrer o quadro de botulismo, tá? Para ela vai ser grave. Tudo bem? Então, criança menor de 2 anos, certo? Para todos vocês aí, certo? Conhecimento, passem para os pacientes de vocês, usem isso na vida de vocês, tá? Menor de 2 anos, proibido mel, tudo bem? Risco gravíssimo. Botulismo é extremamente grave, leva a óbito. Então, aqui para vocês, né? Alimentos em conserva pode conter ali a bactéria, tá? E a bactéria fica se multiplicando, produzindo toxina. Essa conserva vai estar contaminada com essa toxina botulínica, tá bom? Toxina botulínica. Então, tem relatos, bastante relatos, né? Tem relato de uma família no Rio Grande do Sul, teve um quadro que ficou bem conhecido no Brasil, 2008, 2009, se não me engano. Eles chegaram no Hotel Pousada, né, para férias, né? E ali no Hotel Pousadas tinha uma conserva de beterraba. Todos da família consumiram ali e tal, beleza, uma conserva de beterraba, tal, bem legal. No dia seguinte, o proprietário foi lá, foram ver, esses 7 membros da família, 6 membros da família estavam todos mortos, tá? Todos eles tiveram parada respiratória e vieram a óbito, tá? Então é uma doença deveras bem grave, tá? A gente percebe alguns sinais, né? Como saber que conserva tá, tá contaminada. Se você percebe que essa embalagem, quando você abre a embalagem de conserva e ela solta um gás, provavelmente ela está contaminada, tá? Provavelmente, certo? Ah, joga fora. Ah, mas é desperdício. Joga fora. Não inventa moda, não. É desperdício de comida, Mas eu já não sou muito fã de conserva. Depois que eu estudei micro, que eu larguei mão.
mesmo, tá? Sou bem VA com isso também, beleza? Então, botulismo, tipo A e tipo B, principalmente encontrado em conservas. Botulismo infantil, que é o tipo E e F, muito encontrado em mel, tá? Muito encontrado em mel. Teve um caso aqui no Brasil, pelo menos que eu vi, um caso, em 2011, mais ou menos, que foi encontrado no sushi, tá? Foi encontrado no sushi. Então, o que acontece, pessoal? Foi um caso, isso há 12, 13 anos atrás, tá? Então, não é normal você encontrar no sushi Clostridium botulinum, tá? Então, pode ser que esse caso seja mais por questão de higiene do estabelecimento em si, certo? Foi um caso bem isolado. Não precisa assustar, não vou parar de comer sushi por causa de botulismo. É bem raríssimo, raríssimo isso, tá? Você tem que se preocupar com o sushi por causa de outras bactérias, tá? Por causa do botulismo em si, foi um caso isolado, tá? Aí foi bem raríssimo mesmo. Foi em São Paulo que aconteceu, tá? Aqui um quadro. Eu estava lendo essa notícia agora há pouco, antes de dar aula para vocês aqui, um quadro de uma moça. Ela comprou um molho, né? Molho de tomate ali, só que não era industrializado, era ali na feirinha mesmo, ela comprou na feirinha ali da cidade dela, a embalagem não mostrava data de validade, período de validade, nem nada, né? Ela acabou comprando ali um molho de tomate caseiro, essas coisinhas caseiras assim na feira, né? E lamentavelmente ela acabou ela consumiu isso algumas semanas depois, para falar a verdade, ela até comenta que demorou um pouquinho para consumir, e 2 dias depois que ela consumiu, lamentavelmente ela começou a se sentir muito mal, e foi procurar atendimento. E o diagnóstico de botulismo, pessoal, às vezes é um pouquinho difícil, né? Porque uma mulher dessa idade, assim, chega com problema para movimentar o músculo, não consegue movimentar o braço direito, nada. Primeiro vai pensar em AVC, vai pensar em outras enfermidades, né? Então o diagnóstico demora um pouquinho para acontecer, tá? E uma coisinha aqui. Só que foi diagnosticada, ela foi tratada, né? Foi tratada, né? Só que uma coisinha assim, pessoal, essa doença pode levar a óbito, como eu falei para vocês. Tá inibindo a contração muscular. Começa ali na região do olho, região de faringe, e isso vai se proliferando pelo corpo inteiro, igual ela ali, ela tá com déficit de mobilizar os membros. Quando que o paciente morre? Quando o músculo paralisado for o diafragma. O músculo paralisado foi o diafragma. Quando o diafragma paralisar, aí já era, né? O músculo da respiração foi paralisado. Então, aqui no botulismo, pessoal, nós chamamos isso aqui de paralisia flácida. O que é paralisia flácida? O músculo paralisa relaxado, tá? Por quê? Porque não teve o estímulo da acetilcolina. Vocês vão ver que lá no tétano tem paralisia também, só que é paralisia espástica. O músculo paralisa contraído. Ele contrai e não consegue relaxar mais. É outra história, tá? Aqui, por conta da inibição da liberação de acetilcolina, o músculo paralisa relaxado. Tudo bem? Então, o que eu estava comentando para vocês no... Pode ter também. Então, tem parada cardiorrespiratória. Pode ter. Só que ela costuma chegar no diafragma primeiro. Então, o coração parando, a causa da morte vai ser a mesma. Parada cardiorrespiratória. O que acontece aqui, pessoal? Aquele caso que eu estava falando para vocês do Sherlock lá no começo. O indivíduo, né? O indivíduo, a criança, ela tinha uma doença na pele, né? Ela tinha uma doença na pele que a pele dela descamava com facilidade, né? Então o vilão espalhou os poros dessa bactéria em regiões ali do quarto da criança, né? Do tênis da criança e tal. A criança pegou, a bactéria estava na pele. A pele é íntegra. A bactéria não entra. Essa criança ela tinha doença de pele, então ela tinha uma destruição ali da pele. Nisso que ela ficava coçando, coça assim com a boca, ela acabou ingerindo a bactéria, rasgou a pele, a bactéria entrou. Então foi assim que a bactéria entrou naquela criança, tá? A bactéria entrou, quando ela chegou na piscina, a bactéria já estava ali com alta produção de toxina, a toxina deu uma parada respiratória nela, tá? Então é assim que acontece esse quadro do botulismo. Tudo bem? No tratamento, pessoal, não vamos cobrar aqui agora, mas lembrem, raramente a gente vai o tratamento vai ser embasado em antibiótico. Porque lembra, isso aqui é intoxicação, não tem infecção.
raramente tem infecção. Não tem infecção. Ou seja, não tem a bactéria mais. O problema aqui é a toxina. Então, eu tenho que focar em destruir a toxina. Tem alguns medicamentos específicos para destruir a toxina, para inibir a ação da toxina, que a gente chama de vacinas toxicoides. Ou seja, vacinas que não vão atacar a bactéria, que vão atacar a toxina, tá? Só que isso aí vai ser mais para inibir a progressão da doença. Porque o que já foi destruído, né, o que foi bloqueado, dificilmente vai ser recuperado. Tá? Dificilmente vai ser recuperado. Tem vídeos, se eu não me engano, não sei se é dessa moça ou de outro caso que eu estava vendo, de que a moça, ela recuperou os movimentos, mas assim, com muita fisioterapia, e ainda assim não voltou 100%. Ela tem que andar com auxílio de andador ali e tudo mais. Então ela recuperou os movimentos, só que de maneira, vamos falar assim, que ela recuperou o movimento das pernas, assim, uns 40%, 50%, tá? 100% ela acabou não conseguindo. A gente tem que inibir essa toxina para não permitir que ela se avance e chegue a dar uma parada respiratória no paciente. Tudo bem? Clostridium tetani. Pessoal, botulismo, ok? Clostridium botulinum, ok? Alguma dúvida? Maravilha. Tá? Bom, tava falando que o Jim Moriarty usou ela para matar uma criança, mas não usem, tá? Não tô ensinando ninguém a matar ninguém aqui, tá? Só para deixar bem claro aqui. Daqui a pouco algum de vocês aqui vai começar a jogar esporos de botulismo aqui nos outros aqui, vai falar, aprendi com o Diego. Não, senhor. Não, senhor. Tô ensinando nada. Beleza? Bem, pessoal, Clostridium tetani. Clostridium tetani, pessoal, é uma bactéria causadora do tétano, certo? Mais uma vez, para fixar, é um bacilo, formato de bastão. Ela é gram-positivo, como todas, nós vamos comentar hoje e semana que vem, e na outra, tá? Como todo Clostridium, ela é anaeróbica. Clostridiums são anaeróbicos. Graças a Deus que essa bactéria aqui é anaeróbica, viu, pessoal? Graças a Deus. Por quê? Onde a gente encontra muito a bactéria do tétano, né? Quando a gente vê muito ferro enferrujado, muito ferro oxidado, certo? Então, naquele material ali que foi oxidado, ele perdeu o oxigênio. Como ele perdeu o oxigênio, tá um ambiente ali sem oxigênio, agora é um ambiente favorável para essa bactéria, porque ela é anaeróbica. Ela não pode viver com oxigênio. Lembra que para os anaeróbicos o oxigênio é tóxico? Então, como essa bactéria é anaeróbica, ela fica ali no ferro oxidado, no ferro que não tem oxigênio ali mais. Então, no ferro enferrujado, essa bactéria que se prolifera muito, tá? Se prolifera muito. Se ela fosse uma bactéria facultativa, se ela fosse aeróbica, por exemplo, em qualquer ambiente essa bactéria iria viver, tá? Em qualquer ambiente. No ferro ali, sem ser oxidado, sem ser enferrujado, ela sobreviveria. Por que ela não sobrevive? Porque ele tem oxigênio e ela é anaeróbica. Quando fica enferrujado, quando fica oxidado, aí sim fica um ambiente favorável para ela. Aí sim, somente nesses casos, é um ambiente favorável para essa bactéria, por ela ser anaeróbica, tá? Então, a gente vai pensar muito nisso no quadro de tétano, quando o paciente acabou de sofrer uma lesão, cortei aqui com ferro, que você olha, estava enferrujado, meio enferrujadinho, né? Pisou num prego enferrujado, alguma coisa. Tudo bem? Lembrando que, como todas as bactérias desse capítulo, elas formam esporos, certo? Ela é produtora de uma toxina chamada tetanospasmina. Tetanospasmina é a toxina produzida pelo Clostridium tetani. Tudo bem? Clostridium tetani. Percebam, quando você tem um corte, no local da lesão vai ter um pouquinho da bactéria, só que ela produz muita toxina. Ou seja, ela causa pouca infecção, só que ela causa muita intoxicação. Ela produz muita toxina. Foi o que eu falei para vocês na introdução aqui desse capítulo. Vejam aqui, ó. Pequena infecção, né? Como no ferro enferrujado ali tinha bactéria, na hora que furou, tem bactéria aqui. Só que pouca bactéria. A bactéria não vai interessar muito. Só que ela produz muita toxina, muita toxina.
Aí, essa grande quantidade de toxina é o grande problema, certo? A toxina faz? Vamos ver aqui novamente? Capítulo 6 é importantíssimo. Vamos ver o neurônio pré-sináptico aqui. O músculo, tudo bem? Quando ela libera acetilcolina, liberou acetilcolina aqui na fenda sináptica, né? ACH. Acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. O músculo contrai, tá? O músculo contrai. Para eu parar a contração muscular, ou seja, para eu ter o relaxamento muscular, o que eu preciso que tenha? Duas coisas. Duas coisas. Uma enzima que vai tirar a acetilcolina daqui. Uma enzima. Enzima, lembra que o nome dela, o final é ase. A enzima que vai agir sobre a acetilcolina. Senhores, essa enzima se chama acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela tira a acetilcolina daqui, tá? Para o processo do tétano, essa enzima não vai nos interessar tanto. Isso aqui é importantíssimo em toxicologia. Acho que o Yuri está no sexto semestre, quando ele chegar no sétimo, vai ver toxicologia, você vai ver isso aqui demais da conta, tá? Demais da conta. No tétano, o que acontece? A acetilcolinesterase vem e tira a acetilcolina daí. Só que esse neurônio aqui não para de liberar acetilcolina. Ele libera acetilcolina como se não houvesse amanhã. Por que ele não para de liberar acetilcolina? Porque para ele parar de liberar acetilcolina, existe um outro neurônio menorzinho aqui, ó, que vai inibir ele. Esse neurônio que inibe esse outro neurônio aqui, ele libera GABA, né? GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, depois a gente vê isso, tá? Libera GABA, libera glicina. GABA e glicina são neurotransmissores inibidores. Ou seja, quando eu libero GABA e glicina nesse neurônio aqui, esse neurônio entende, tenho que parar de liberar acetilcolina, tenho que parar essa contração, certo? A tetanospasmina, o que ela faz? Ela não bloqueia aqui. Quem bloqueia aqui é o botulismo, é a toxina botulínica. A tetanospasmina, ela bloqueia aqui. Ela bloqueia aqui. Se ela bloqueia o neurônio que está te desligando, você não vai desligar. Esse neurônio aqui não vai parar de liberar acetilcolina. Porque ele para de liberar acetilcolina quando aquele neurônio inibidor manda. Ele não está recebendo estímulo daquele neurônio inibidor, porque ele está sendo desligado aqui, ó. A tetanospasmina está aqui. Então, ele libera acetilcolina, não vem um comando para ele parar, ele libera mais. Não vem um comando para ele parar, ele libera mais, libera. E não para mais de liberar. Então, o indivíduo, ele tem uma paralisia muscular espástica. O que isso significa? O músculo do indivíduo contrai e não relaxa mais. E simplesmente não relaxa mais. Tudo bem? Acho que eu peguei umas imagens para vocês aqui. Cadê? Caralho. Aqui. Opa. Que droga. Aqui. Não, sumiu. Aí. Quer dizer, eu apanho esse negócio aqui ainda. Veja essa imagem aqui. Essa imagem que é belíssima. Pessoal, eu desenhei aqui, mas tinha aqui, esqueci. Olha aqui, ó. Eu desenhei, mas tinha um negócio aqui. Veja o neurônio liberando acetilcolina na fenda sináptica. E isso faz com que tenha contração muscular. Na hora de parar, quem que manda ela parar de liberar acetilcolina? Esse outro neurônio aqui, ó, que libera glicina e GABA. A glicina e o GABA chegando aqui, esse neurônio entende. Tenho que parar de liberar acetilcolina. Só que vejam aqui em vermelhinho aqui, ó. Em vermelhinho é a tetanospasmina, é a toxina produzida pelo Clostridium tetani, tá?
ela inibe a liberação dos neurotransmissores inibitórios, do GABA e da glicina. Então, esse neurônio não para de liberar acetilcolina. Os músculos desse paciente ficam contraídos. Onde isso começa? Ainda começa, primeiro de tudo, isso vai começar em volta da lesão. Então, eu cortei bem aqui, os músculos em volta da lesão vão começar a ficar com uma rigidez, não é tremedeira que fala, mas vão ficar mais, é uma tremedeira, esqueci o nome. Eles vão ficar tremendo. Então, você vai ver que está tendo espasmos nos músculos em volta da lesão, tá? Em volta da lesão. E depois que essa toxina está arritmias no músculo, é como se fosse. Então, esses espasmos depois vão chegar na região dos músculos da face. Senhores, essa obra belíssima aqui do Frank Netter, lembra do Frank Netter? Do Atlas de Anatomia? Então, vocês acharam que ia se livrar do Netter no segundo semestre, né? Não, senhores, pessoal, continuem vendo os livros de patologia do Netter, tá? Ele desenha anatomia com grande beleza, mas só que ele consegue fazer isso nas patologias também, tá? Então, percebam, o que vocês estão vendo aqui, ó? O paciente não está feliz. Ele está com essa face de riso por conta da contração involuntária dos músculos da face, tá? Então, os músculos da face dele estão contraindo, tá? Então, essa postura que o indivíduo fica na face dele, nós chamamos isso de trismo. Trismo é a contração involuntária desses músculos aqui, tá? Se isso se progredir, né, além dos músculos da face, se multiplicar muito para todos os músculos do corpo, o paciente adota essa postura aqui, chamada de opistótono. O opistótono já é um grau avançadíssimo do tétano. Tudo bem? Do tétano. Percebam aqui nessa obra aqui, belíssima também desenhada. Olha os detalhes aqui. Vamos se atentar aos detalhes anatômicos aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, muitos detalhes musculares. Olha aqui, até o pé dele tá com as falanges estão contraídas. Pessoal, olha aqui os músculos do braço contraído. Olha o punho dele como é que tá, fechado e trago assim para dentro. Ou seja, todos os músculos dele dessa região estão contraídos. Olha a face dele em trismo também contraídas, tá? E por que ele está nessa posição arqueada aqui? Porque os músculos paravertebrais, né, músculo psoa maior, tórax lombar, todos aqueles músculos da região torácica estão contraídos também. Então, como ele contrai esses músculos, ele adota essa postura. Ele não está nessa postura aqui porque ele quer. É involuntário isso aqui. Os músculos do corpo dele começam a se contrair de modo que ele fica nessa posição arqueada, tá? Por conta da contração dos músculos aqui da região dorsal, tá? Da região tóraco-dorsal. Tudo bem? Então, isso aqui é o trismo, a gente vê em fases mais iniciais, tá? E isso aqui é o opistótono, tá? Que a gente vê em fase muito avançada do tétano. Lembrando que é muito relacionada com ferro enferrujado, ou seja, onde não tem a presença de oxigênio, porque essa bactéria ela é anaeróbica, beleza? E outra característica, acho que eu coloquei aqui, ó. Aqui, coloquei. Mais sintomas. Você vai ter tensão, principalmente tensão muscular em volta da lesão. Ele vai apresentar calafrios, né? Febre alta com calafrios, certo? Aqui, ó. Tremor em músculos ao redor da ferida. Inicialmente é assim, tá? Até evoluir para o trismo, até evoluir para o opistótono. Tudo bem? Pessoal, o indivíduo, ele vai ficar muito mais sensível à luz e a som. Você pegar o celular assim, ó, e a luz do celular no rosto do paciente, parece que você pegou um refletor de estádio e ligou na cara dele. Então o indivíduo ele vai ficar com alto grau de irritabilidade. Alto grau de irritabilidade, porque toda luz parece que é uma luz muito forte em cima dele. Tá? Então ele vai ficar muito dolorido, muito irritado com isso. Você estralar o dedo perto dele, parece que você deu um tiro de rifle ali perto, porque a audição dele também está muito aumentada, está com a sensibilidade muito aumentada. Então todo barulho vai deixar ele extremamente irritado, todo som vai deixar ele extremamente irritado.
O paciente está com esse quadro clínico, apague todas as luzes, pare com todo o barulho ali para iniciar o tratamento, né? Para diminuir esses sintomas dele, tá? Então, ele está com a fotossensibilidade muito aumentada, sensibilidade à luz, e audiosensibilidade também aumentada, tá? Sensibilidade à luz e ao som. Tudo bem? Tratamento aqui. Tratamento aqui a gente faz um antibiótico? Faz, porque eu falei que tem um pouco de infecção. Só que tem muita toxina também, tá? Muita toxina. Então, novamente, fazer a vacina toxicoide, tá? Vacina para destruir os ou as toxinas, tudo bem? Mas lembrando que essa doença ela é extremamente prevenível, tá? Você tem a prevenção através da vacina, certo? Tem a vacina DTP, que é a vacina tríplice viral. Pessoal, a vacina tríplice viral, essa sigla aqui, vocês já estão vendo, então estamos aqui em micro, né? Ela, como o nome dela mesmo diz, ela é tríplice valente, tá? Tríplice viral não, tá? Tríplice valente. Eu falei tríplice viral, é tríplice valente. Tríplice viral é para 3 vírus, tá? Isso aqui são 3 bactérias. Perdão, tríplice viral é outra história. Tríplice valente, né? Ela pega D, que é difteria, que nós vamos ver no domingo que vem. T, de tétano, que estamos vendo agora, né? E P, de pertussis. Pertussis, pessoal, nós vamos ver mais para frente, capítulo 19, 16 ou 19, não lembro. Nós vamos ver Bordetella pertussis. É uma bactéria causadora de coqueluche, tá? Coqueluche. Nós vamos ver isso mais para frente. Tudo bem? Então, é uma doença bem prevenível, tá? Extremamente prevenível. Tudo bem? Clostridium tetani, check, ok? Alguma dúvida? Ou ficou tranquilo até aqui? Ok. Maravilha. Aí, isso aqui é um negócio. É revisar para não ficar confundindo uma com a outra, tá? Porque tá começando a já ter muito nome, muita característica, né? Então já vamos sempre revisando para não confundir, tá? Bem, então já falei sobre o Clostridium botulino, que causa botulismo, certo? Uma correlação muito interessante sobre o Clostridium botulino. O paciente que faz Botox, né, aplica Botox, é toxina botulínica, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. É toxina botulínica. Você pega a toxina botulínica e injeta aqui nos músculos da face. Você injetando nos músculos da face, o indivíduo para de contrair os músculos da face, tá? Então ele perde essas marcas de expressão facial. Por isso que o indivíduo que tem a toxina botulínica, ele fica com a cara travada. Fica com a cara do, sei lá, do João Dória, do Eduardo Costa, sei lá. Alguém que aplicou aí. Hebe Camargo, né? A Hebe Camargo tinha botox? Não sei. Não lembro. Então fica o cara paralisada, porque a intenção é essa, né? Aplicar a toxina ali para o indivíduo parar de contrair o músculo e parar de fazer essas expressões, essas rugas de expressão facial, tá? É toxina botulínica, tudo bem? Então, depois eu falei do Clostridium tetani, certo? Que causa tétano através da produção da tetanospasmina. Botulismo, paralisia flácida. O músculo paralisa por não conseguir contrair. Ele para relaxado. O tétano causa paralisia espástica. O músculo contrai e não consegue relaxar mais, tá? Clostridium perfringens. Pessoal, Clostridium perfringens, novamente, é um bacilo. Vamos na repetição, né? Formato de bastão, gram positivo, respiração anaeróbica, que forma esporos, né? Ela esporula bastante. E ela é produtora de uma enzima chamada colagenase. Colagenase. Pessoal, pelo nome, dá para vocês verem que é uma enzima que age sobre o colágeno. É uma enzima, pessoal, que degrada o colágeno do tecido conjuntivo. Onde você tem a lesão por essa bactéria, ela começa a destruir as fibras de colágeno do seu tecido muscular. Então, por isso que todo corte que você tem, pessoal, toda lesão que você tem, vocês perceberam que a pele ela é íntegra, a bactéria não entra, mas quando tem um corte,
a bactéria acaba entrando. Então, quando você sofre um acidente, você raspa alguma coisa, você vai para o hospital, primeira coisa que a enfermeira faz, ela começa a lavar aquilo ali. Lava muito. A enfermeira, nessa área, é odiada pelos pacientes porque a lesão está doendo muito e ela está lá esfregando aquela lesão. Cara, ela está salvando sua vida com isso. Tá? Ela está salvando sua vida. Porque ela está tentando lavar e tirar essas bactérias que estão ali. Só que para as bactérias que já entraram, por acaso já entraram, você faz antibiótico. Tá? Então, por isso, quando vocês já foram no hospital alguma vez, não sei se vocês já cortaram alguma coisa, foram fazer uma sutura, foram dar ponto, né, que fala. O médico fez a sutura e te deu te deu a prescrição de um antibiótico, tá? É por isso, pessoal. Porque quando você tem a lesão, é onde a bactéria entra. E se essa bactéria aqui em específico entrar, Clostridium perfringens, aí é um probleminha grave, tá? Um probleminha grave. Porque a doença que ela causa é a gangrena gaseosa, é uma doença muito grave. Eu já vi um quadro num paciente que caiu de moto e ele ralou bastante o joelho. Uma raladinha até deveras bem grave, né? Só que ele acabou, ralei o joelho, não vou nem no hospital. E o paciente não tem essas noções de... O paciente não sabe dessas coisas, tá? A gente tem que explicar para o paciente, para os nossos parentes, sempre que sofre alguma lesão. Fulano caiu. Lava muito o local da lesão ali, tá? Então o paciente não lavou o local da lesão ou não lavou adequadamente, não foi para o hospital tomar algum antibiótico e ali ele foi contaminado por Clostridium perfringens. Pessoal, 2 dias depois ele apareceu no hospital e a conduta foi amputar a perna dele. Amputar a perna inteira dele, tá? Vou mostrar por quê, tá? Então vamos lá. A lesão da gangrena gaseosa. Ela causa, como eu falei para vocês, ela produz colagenase. É uma enzima que mata, que destrói as fibras de colágeno do seu tecido conjuntivo. Ela destrói os seus músculos, tá? Ela rompe. Então ela vai causar essa necrose. E essa lesão, ela progride, ela sobe de maneira muito rápida, tá? Se eu fizer uma lesão na minha mão aqui agora, rasgar, a bactéria entrar, em aproximadamente 24 horas, ela já vai estar a nível do meu cotovelo, tá? A nível do meu cotovelo. Por que ela se multiplica tão rápido assim? Porque no caso do Clostridium perfringens, eu mostrei para vocês aqui, ó, ela é grande, aqui, ó, grande infecção com grande intoxicação. Olha como ela é histotóxica, como ela é tóxica para os nossos tecidos. Tem muita bactéria produzindo muita toxina. Então, isso cresce de maneira muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. Gente, um tecido chegou nesse ponto aqui, conduta é amputar, tá? A conduta é amputar, tudo bem? Por que eu tenho que amputar? Para evitar que isso aqui suba mais. Porque tá subindo, ó, tá no pé. Se deixar, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, o indivíduo vai à morte, tá? Vai causar uma infecção generalizada aí. Tudo bem? Então, gangrena gaseosa, ela é muito rápida e ela é muito grave, certo? Uma coisa interessante aqui para vocês. Por que ela se chama gangrena gaseosa? Eu vou procurar um vídeo aqui, que eu não consigo anexar vídeo no slide. E eu vou mandar para vocês tentem escutar. Nessas lesões de gangrena gaseosa, quando você vai fazer o debridamento, você vai cortar essa lesão, você vai perceber que na hora que você corta, você vai ouvir um barulho de gás. Vai sair muito gás. Por quê? Porque essa bactéria, como ela é anaeróbica, lembra que eu falei do metabolismo anaeróbico, ela produz gás? Não só gás, mas um desses produtos é gás. Então ela está metabolizando, produz gás. Degrada mais, produz gás. Fica produzindo muito gás ali dentro da lesão. Então, quando você corta, todo aquele gás, faz a incisão, todo aquele gás acumulado vai sair. Então, é uma lesão muito produtora de gás. Também. Por isso que é chamada de gangrena gasosa, tá? Ou gangrena gaseosa. Tudo bem? Vamos ver aqui, mas esse quadro aqui, tá vendo? Como ela sobe de maneira muito rápida. Isso aqui vai ter que amputar. Essa perna aqui, acabou. Tudo bem? Como que é feito o tratamento dessa doença aqui? Tratamento, pessoal, cirurgia, claro, vai ter que amputar para evitar que isso aí suba, mas antibiótico também. Lembra, isso aqui é grande infecção com grande intoxicação. Ou seja, tem muita bactéria. Tem muita bactéria. Então, antibiótico para destruir ela. E a cirurgia é para evitar o ascenso de tudo isso aí. Certo?
Então, esse é o tratamento. É uma bactéria que é encontrada no solo, em todo o ambiente mesmo. Tá? Você caiu de moto, ralou no asfalto, pode ter essa bactéria? Pode. Tá? Pode ter essa bactéria. Certo? Uma opção terapêutica que eu já dei uma olhada sobre era uma estufa hiperbárica. Ou seja, é uma estufa que você coloca o paciente e fica jogando muito oxigênio à pressão positiva no paciente. Por que oxigênio vai tratar? Porque é uma bactéria anaeróbica, tá? Bactéria anaeróbica. Vai matar a bactéria. Isso vai ajudar a matar a bactéria. Oxigênio mata essa bactéria. Tudo bem? Antibiótico, tá? Antibiótico, como é um anaeróbico, a gente costuma ver que anaeróbico a gente cobre muito com antibiótico, com metronidazol, tá? A gente faz muito metronidazol para essas bactérias, a gente faz muito vancomicina também abre, tá? Para essas bactérias aqui, tá? Então, anaeróbico a gente costuma ver metronidazol e vancomicina, tá? Para anaeróbicos, nesse caso aqui. Tudo bem? Bem rápido, bem grave também, certo? Histórico do paciente, lesão. Qualquer lesão. Isso vai ser mais a nível da pele. Ela destrói pele e tecido muscular, causando uma necrose nessa região. Tudo bem? Clostridium difficile, Clostridium perfringens, ok? Alguma dúvida? Ou ficou tranquilo? Beleza? Maravilha, pessoal. Isso aí. Pessoal, Clostridium difficile. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é o formato dele? Formato de bastão. É um bacilo. Gram positivo, respiração anaeróbica. Mas vamos ver a particularidade dele aqui, ó, na esporula. Só que em pequena quantidade, ele faz parte da microbiota do nosso intestino. Ou seja, ele é um micro-organismo que vive no nosso intestino. Só que ele vive no nosso intestino em pouquíssima quantidade. Pouquíssima quantidade. Por que ele fica só um pouquinho lá? Porque se ele começar a se multiplicar muito, se ele começar a crescer muito, ele vai causar doença, tá? Ele vai causar uma doença na gente. Então, a gente tem ele no nosso intestino em pouquíssima quantidade. Quem não permite que ele se multiplique tanto? A principal bactéria do nosso intestino. Uma bactéria que nós vamos ver lá no capítulo 15, chamada Escherichia coli. Tá? Escherichia coli. Escherichia coli. É um CH isso aqui, né? Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, que é uma bactéria que tem no nosso intestino, ela fica controlando. Ela não permite que o Clostridium difficile se multiplique demais, tá? Para ela ficar controlando isso. Então, quando que eu vou ter um quadro de doença, então? Quando que eu vou ter uma patologia, então? Se eu perder o meu segurança. Se eu perder minha Escherichia coli. Quando que eu perco meu Escherichia coli? Pessoal, Escherichia coli é uma bactéria. A gente perde ela com antibiótico. Então, você vai perceber aquele paciente, o quadro clínico típico do paciente, que é o quê? O paciente está com uma gripe, começa a tomar antibiótico. Está com dor de não sei o quê, antibiótico. Ralou de antibiótico. É um paciente que fica tomando antibiótico para tudo, tá? Gripe, na maioria dos casos, esse quadro de gripe que eu estou falando, é causado por vírus. Infecções virais não se combate com antibiótico. Então, é aquele paciente que fica tomando antibiótico de maneira gradual. O antibiótico você toma e vai para o seu intestino. No seu intestino tem essa bactéria. Então, você está destruindo o seu segurança, tá? Então, se você destrói muito sua segurança, você perde Escherichia coli, Clostridium perfringens vai aproveitar e vai começar a se proliferar muito, tá? Então, outras coisas que podem destruir o seu segurança, sua Escherichia coli, má alimentação, alimentos muito industrializados, tá? Tem cheio de substâncias químicas que matam Escherichia coli, mas a gente vai observar principalmente se tudo isso for associado a um uso prolongado de antibiótico, a um uso indiscriminado de antibióticos. Tudo bem? Beleza. Tomei antibiótico demais, de maneira desnecessária, de maneira que não precisava, eu não tinha infecção bacteriana nenhuma e tomei. Perdi minha Escherichia coli. O que o Clostridium perfringens vai causar?
ele vai causar uma doença chamada de colite pseudomembranosa, tá? Colite. Pessoal, tudo que a gente fala de cólon é intestino grosso. Lembra da anatomia? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, é intestino grosso. Na anatomia, na medicina, tudo que é it significa inflamação, tá? Então, inflamação do cólon, tá? Colite, inflamação do cólon. Mas percebam aqui que tudo isso aqui, ó, fica acima do epitélio do intestino. Então, é como se fosse uma membrana a mais que essa bactéria está formando acima do epitélio. Mas não é uma membrana, isso aqui é bactéria, isso aqui é lesão purulenta. Então, é uma falsa membrana. A gente chama isso de colite pseudo, significa falsa, membranosa. Colite pseudomembranosa. É uma infecção ali no cólon que forma uma pseudomembrana ali. Percebam por essas imagens aqui de colonoscopia, tá? De imagens. Toda essa purulação aqui, ó, é tudo a bactéria causando. Pessoal, isso no paciente que é extremamente doloroso, o paciente tem muitos quadros diarreicos, mas principalmente um quadro de diarreico chamado, uma diarreia característica chamada de diarreia mucopio-sanguinolenta. Ou seja, nessa diarreia tem muco, tem pus e tem sangue. Diarreia muco, pio. Muco significa muco. Pio significa pus. E sanguinolenta significa sangue. Certo? Então, como que é feito o tratamento? Pessoal, o tratamento aqui é muito difícil, tá? Muito difícil. Por quê? É uma bactéria, vou tratar com antibiótico. Mas, cara, essa bactéria tá no seu intestino a sua vida inteira. Todo antibiótico que você já tomou na sua vida, essa bactéria conhece. Lembra que nós falamos na aula passada que a bactéria ela vai sofrendo alterações genéticas para se adaptar aos antibióticos, para sofrer resistência aos antibióticos? Então, a maioria do antibiótico que você der para ela é resistente. Todo antibiótico que você tomou na vida, ela já viu como um antibiótico age e se preparou para não morrer para aquilo. Qual é o problema aqui, então? Então, dificilmente eu vou conseguir, com antibiótico, tratar isso aqui. Tem uma opção terapêutica chamada transplante fecal, transplante de microbiota. Por quê? O antibiótico está com problema para matar essa bactéria aqui. Quem que matava essa bactéria aqui? Não era Escherichia coli? Então, eu vou pegar a microbiota intestinal de um paciente saudável, ou seja, de um paciente que tem muita Escherichia coli, que tem muito segurança, e vou introduzir nesse indivíduo. Tá? E vão introduzir no intestino desse indivíduo. Tá? O indivíduo vai consumir isso. Quando o indivíduo consome isso, lá no intestino, essas cápsulas se abrem, cheia de Escherichia coli, a Escherichia coli vai lá e mata essa bactéria. Tudo bem? Transplante de microbiota, ou transplante fecal. Beleza? Interessante isso, né?